Olá, sejam bem-vindos de volta a esse canal. Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês porque o canal atingiu ontem a marca de 20 mil inscritos, 20 mil pessoas, é muita gente, 20 mil universos que puderam assistir aqui, compartilhar das nossas ideias. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a todos vocês. Eu espero que todo mundo esteja me vendo e me ouvindo muito bem, porque, como a maioria das pessoas, eu tô aqui em isolamento social, então tô gravando do celular com um fone de ouvido aqui. Então, deixa aqui o seu feedback se vocês estão me ouvindo bem. E, por enquanto, a gente vai tocando dessa maneira, tá bom? Aqui, de maneira bem caseira, com a minha edição, minha famosa edição. Bom, gente, eu gostaria de fazer esse vídeo aqui para falar de um tema que já é um tema recorrente, né? A ansiedade. Só que a ansiedade agora em tempo de isolamento social, ela ficou um pouco mais escancarada, um pouco mais dolorida, né? Aqui no consultório a ansiedade sempre foi demanda, né? Só que nesses dias tem sido uma demanda ainda maior e com algumas consequências, né? Então a gente tem um aumento aí no índice de alcoolismo, a gente tem um aumento no índice de pornografia, a gente tem um aumento no índice de violência. Então tudo isso tem a ver um pouco com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? E se reflete aí também na ansiedade. Então fiquem aqui comigo, tá bom? Meu nome é Luciana Paiva, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e uma amante do ser humano, do comportamento humano, uma curiosa da filosofia de modo geral, e esse é um canal aqui aberto à discussão, aberto a todos, ok? Então vamos lá? Primeiramente, quando a gente fala em ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade é um paradoxo temporal, né? Tem muito a ver aí com a nossa percepção do tempo, tá? Como a gente enxerga e percebe o tempo. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que tem a ver com esse pensamento tá no futuro, né? A gente tem isso muito associado. As pessoas falam, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então, a gente sabe que tem uma relação direta com o tempo, né? Ansiedade aí é um paradoxo temporal, é uma coisa mental, mas que a gente sente no corpo. O resultado é físico. Então, uma coisa, vamos separar desde já o que é função executiva e o que é ansiedade. A função executiva, ela vai dar uma referência de direção pra gente. Então, para tudo a gente utiliza a função executiva e é o momento que a nossa mente vai no futuro. Então, por exemplo, eu preciso pagar minhas contas no dia 20, eu recebo meu salário no dia 15, no dia 10 eu sento para fazer uma planilha de organização financeira. Então eu vou no futuro para construir coisas concretas. Eu preciso do presente, estar aqui no presente, para construir as coisas para no futuro tá tudo ok. Função executiva. A gente utiliza a função executiva em várias tarefas do nosso dia a dia, se não em tudo, né? Você vai passar um café na sua casa, então você tem que ter ido no mercado, né? Quando você estava lá no mercado, você pensou, eu vou querer beber um café. Você foi lá no futuro, pensou no seu cafezinho, comprou o café. Ok, tá? Então, o ser humano, vira e mexe, ele vai fazer essa ponte entre futuro, também no passado. A gente visita o passado para ver experiências que deram certo, experiências que deram errado, para a gente melhorar aqui no presente. Olha como o tempo, esse paradoxo temporal é importante na nossa vida. Agora, a ansiedade, ela tá ligada a uma outra questão. Ansiedade tem muito a ver com vazio existencial. Ficar no presente, lidar com si próprio, se conhecer, entender a sua missão de vida e seu propósito é dolorido, é difícil. E esse período de isolamento social, o que ele faz com a gente? Ele tira da gente as distrações, tirou muita distração. Então, a gente sai, a gente se diverte, dança, vai para o parque, vai para o cinema, utiliza várias distrações para a gente não ter que lidar consigo próprio. E agora, nesse período de isolamento social,
né? Depois que se esgotou Netflix, se esgotou as possibilidades de distrações, as pessoas têm que lidar consigo próprio, né? E aí entra esse vazio existencial e entra a ansiedade também. Então vamos separar os ansiosos aí em 2 grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo de pessoa que sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida. Ela sabe o que ela veio fazer aqui, qual é o seu ideal humano. Inclusive, ela já traçou esse ideal humano, mas ela é vítima da resistência, tá? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, tem esse grupo de pessoa. E tem um grupo de pessoas que ela não sabe qual é a sua missão, o que ela gostaria de fazer, qual é o seu propósito, mas ela sente essa angústia de não saber, de se perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? E essa é uma pergunta que somente seres humanos conseguem fazer. Seres humanos são diferentes de animais racionais, tá? O animal racional é aquele humano, né, que tem potencial para ser humano, mas se comporta como animal no sentido de que vive uma vida somente para procriar e se alimentar, né? Então, o ideal humano é muito maior que isso, né? O ideal humano tem a ver com valores, tem a ver com questões e pensamentos existencialistas mesmo, né? O ser humano se faz esse questionamento. Pera ainda, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido? Especialmente aquelas pessoas que já conseguiram suprir as suas necessidades básicas, né? Então, aquela pessoa que ela já não tá... Ela já tem o que comer, ela já tem segurança, ela tem uma casa confortável. Porque quando você não tem isso, a sua vida é suprir isso, né? Então, tem até aquela música do Titãs, né? Comida é pasto, bebida é água. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Então, a gente quer arte, diversão, balé. Aí chegou o ser humano, né? Então, quando você não sabe o seu propósito de vida e você tem que se deparar com isso, é muito sofrido, né? Então, ambas as situações, tanto do grupo 1 de pessoas que conhecem o seu propósito e sua missão de vida e estão vítimas da resistência, quanto no segundo caso aí das pessoas que não sabem qual é o seu propósito, mas sentem a angústia do vazio existencial, é muito dolorido, porque esse período é o período que pede reflexão, né? Por que é um período que pede reflexão? Porque o período atual está fortemente ligado à tristeza. E de todas as emoções que nós temos, de todas, a tristeza é a emoção que mais suscita reflexão. Dói no peito, angustia, que é pra gente buscar aí as melhores soluções pra gente, né? Então vamos falar um pouco aí do primeiro grupo de pessoas, que são as pessoas que sabem sua missão de vida e são vítimas da resistência. O que é ser vítima da resistência, né, gente? O cara já decidiu o que ele gostaria de fazer, ele sabe que ele tem determinado valor. E o que eu tô falando aqui não é decidir necessariamente a sua profissão. As pessoas ficam associando muito missão de vida com o profissional e não é necessariamente isso, tá? Mas a pessoa sabe aonde ela precisa se lapidar, aonde ela quer melhorar, aonde ela quer subir um nível nesse aspiral aqui da vida, né? Ela já entendeu o seu propósito. Ela já entendeu como ela quer contribuir para o mundo, para os outros seres humanos, porque isso é um ideal de vida, ideal do ser humano de verdade, né? Não só pensar em ganho próprio, mas pensar no coletivo. Afinal de contas, ninguém é uma ilha e esse momento escancara muito isso, a necessidade do pensamento coletivo, né? Essas pessoas são vítimas da resistência como? Muitas vezes falavam para si próprio, bom, eu não faço o que eu tenho que fazer porque eu tô muito cansada, porque eu passo 2 horas no trânsito para ir pro trabalho, 2 horas para voltar, então não tenho tempo, né? E aí veio o tempo e escancarou, né? Olha, você tem tempo. E aí a pessoa não consegue fazer por uma série de outras questões, né? Ah, eu não consigo fazer tal coisa porque... Enfim... uma série de razões que a resistência utiliza, e a resistência é muito boa em nos atrapalhar,
né? A resistência não vai falar para você, olha, você não é capaz de fazer tal coisa. Porque senão tem a revolta, você fala, claro que eu sou, vou lá, vou fazer e pronto, e acabou. Geralmente a resistência fala para você, olha, realmente você tem razão, sua ideia é ótima, maravilhosa, mas não faz hoje, faz amanhã, né? Hoje, limpa mais um pouco a sua casa, né? Pessoal aí do isolamento social tá numa síndrome de limpeza, que é ótimo, limpa, organiza, deixa tudo ok, mas você tem que ter rotina para fazer as outras coisas também, né? Então é a resistência. A resistência, o que que ela utiliza muito como mecanismo? O sonho, né? Você fica lá sonhando com o que você vai fazer, com o sucesso que você vai adquirir naquilo que você se propõe a fazer. Você fica lá idealizando e aquilo te satisfaz, né? No fundo, aquilo acaba te satisfazendo e você não consegue colocar isso aqui no plano material. Então, é importante você começar a fazer, é ir na sua jornada do herói. Não é no final de semana, eu vou começar a tal propósito. Não conte com seu eu do futuro. Mais uma vez, é um paradoxo temporal. Se você não tem a ferramenta para fazer agora, não conta com seu eu do futuro, né? A Luciana do futuro, já me deu cada trabalho, já me decepcionou um monte de vezes. Contei com ela um monte de vezes, quando eu precisei ela não estava lá. Claro, porque a Luciana do presente não estava. Então, acho que isso acontece com todo mundo. Conte com as forças que você tem hoje. O que você tem que fazer, faz agora. Faz agora. Começa agora. Que seja um pouquinho. Quando você faz um pouquinho, você aumenta endorfina, dopamina e todos os hormônios que fazem você ficar mais satisfeito, e isso vai dar empenho para que você comece a fazer outras coisas. Então, assim, é agora, é já, né? Então, não seja vítima da resistência, tem que começar a enxergar padrões e crenças que te impedem de fazer o que você realmente tem que fazer, né? Agora vamos aí pro grupo número 2, né? As pessoas que sentem essa angústia, esse vazio existencial e não sabem o porquê. Bom, primeiro que essa angústia, por mais que seja dolorosa, ela não é vilã. É mecanismo de defesa tentando te ajudar a entender a sua missão e fazer você se desenvolver e crescer, né? Então, assim, gente, conhece a ti mesmo. Quando tá muito difícil conhecer a si próprio sozinho, você tem que buscar e partir na sua jornada do herói, que é a jornada do autoconhecimento. Se é difícil fazer isso sozinho, gente, psicoterapia. Eu vejo hoje várias soluções que são soluções que buscam o princípio do pensamento mágico, né? Eu vou fazer tal coisa e de hoje para amanhã vou estar linda e maravilhosa, né? Uma pessoa tem um problema de autoestima, ela acha que ela vai pintar o cabelo de loiro, passar uma maquiagem do dia para a noite, ela tá excelente. Não, isso é uma construção. Entender propósito de vida, missão de vida, que isso não necessariamente está associado à sua carreira, mas a você como ser humano, hoje é a solução ideal que eu enxergo. A meditação, silenciar a mente, ficar no presente também são ferramentas, é excelente. Trazer isso para o corpo é importante, é importante. Esse é um momento de autodescobrimento, né? O horário que a gente trabalha, né? Das 8 às 5 ou das 9 às 6, que a gente dorme, a maneira que a gente se relaciona com o outro, a maioria das coisas não foi pensada por nós, né? E a gente quer alguém que tenha pensado por nós, ter liberdade, ter livre-arbítrio. É difícil. E é isso que esse período de isolamento social vem trazendo, o livre-arbítrio aí bem escancarado, né? Você pode escolher seus horários, seu ritmo, como você vai conduzir a sua vida. O que é valoroso, o que é realmente importante para você, qual é o sentido dessas coisas, né? Bom, enfim, vamos aí buscar a jornada do herói, né? A sua própria jornada do herói. Aqui, nesse canal mesmo, eu tenho um vídeo falando sobre
ansiedade, em que eu dou dicas diretivas, tá? Acho que são 10 dicas aí de como amenizar o impacto da ansiedade para minimamente você ter recurso mental para pensar em outras coisas. Então, é um dos primeiros vídeos aqui do canal, minha linguagem está um pouco diferente, mas as dicas são valiosas da mesma maneira. Então, assim, a gente começa do menor para o maior, do real para o ideal, devagar, com ritmo e sempre, né? Vamos construindo, sem falsa ilusão, tá? De achar, ai, esse momento é maravilhoso, é lindo. Não, não é. É um momento triste, é um momento doloroso, mas é um momento em particular especial para a gente repensar nossas vidas de uma maneira profunda, inclusive no coletivo. Então, é um momento ímpar e muito especial por conta disso. Certo, gente? Gostaram desse vídeo? Gostaram dessa reflexão sobre ansiedade e tempo, presença? Se gostaram, dá o joia, dá o like, compartilha. Isso é muito, muito, muito importante. É a maneira que você tem de patrocinar aqui esse canal, tá bem? E é isso, a gente se encontra por aqui muito em breve. Um beijo a todos. Tchau, tchau.